Olá! Antes da gente começar, aquele nosso aviso de sempre que é super importante, ok? Essa análise é totalmente informativa com um objetivo educacional. Nada do que a gente vai conversar aqui é uma recomendação de compra ou de venda. O nosso foco é entender a estratégia por trás dos números. Combinado? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo para entender a estratégia de um fundo de ações que deu o que falar no mercado brasileiro, o Charles River. Ele chamou muito a atenção por causa de uma performance, olha, espetacular. E é justamente isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Como eles conseguiram esse feito? O número que fez todo mundo parar para olhar é este aqui, 1.100%. Esse foi o retorno total que o fundo entregou desde que foi criado. É um resultado que, assim, salta aos olhos, né? E claro, faz a gente se perguntar, mas qual é o segredo? O que tem por trás de uma performance tão fora da curva? Olha, o número de 1.100% por si só já é impressionante, mas quando a gente coloca em perspectiva, fica ainda maior. No mesmo período, o Ibovespa, que é a nossa principal referência da bolsa, rendeu 172%. Isso quer dizer que o fundo rendeu mais de 6 vezes o que o mercado rendeu. É essa capacidade de se descolar da média que a gente vai investigar. E se a gente quebrar esse número gigante, chegamos a uma média de quase 30% ao ano. É uma consistência impressionante por tanto tempo. Então, a grande pergunta que guia nossa análise é: como? Como foi possível? Quais foram as escolhas? Qual a filosofia de investimento que levou a esse resultado? É isso que a gente vai descobrir. Para a gente entender essa história direito, nossa análise vai ter 6 etapas. A gente começa falando desse retorno espetacular, mas logo em seguida a gente coloca o pé no chão e encara a realidade do curto prazo. Depois, vamos abrir a caixa preta para ver o que tem na carteira do fundo, analisar os principais ativos, com destaque especial para a aposta no agronegócio e, por fim, tirar as grandes lições que essa estratégia nos ensina. Então vamos lá, começando pela primeira parte, detalhando um pouquinho mais esse histórico de performance que realmente se destaca e muito da média do mercado. Essa jornada começou lá em 2014, primeiro como um clube de investimentos, e em novembro daquele ano virou oficialmente um fundo de ações. E o mais interessante é a consistência. Se a gente pegar um período mais recente, como os últimos 5 anos, enquanto o Ibovespa rendeu 35%, o fundo entregou 86%. Essa capacidade de bater o mercado em diferentes janelas de tempo que constrói um resultado tão forte no longo prazo. Agora, vamos para a segunda sessão, que é para a gente adicionar uma boa dose de realismo na nossa análise. Porque, né, nem mesmo as estratégias mais vitoriosas do mundo são uma linha reta, sempre para cima. Então, o ponto central aqui é o seguinte: existe uma diferença bem clara entre a foto do longo prazo, que é excelente, e os momentos do curto prazo, que podem sim incluir períodos de retorno mais fraco ou até negativo. É fundamental entender essa dinâmica para não tirar nenhuma conclusão apressada. E aqui está um exemplo prático disso. Olha só, nos últimos 12 meses, enquanto o Ibovespa subiu 34%, o fundo rendeu 4,7%, uma performance bem abaixo do índice, o que mostra como a estratégia deles pode, em alguns momentos, andar num ritmo diferente do mercado. E se a gente afunilar ainda mais o período, olhando só para 2024 até o momento dessa análise, o fundo estava com uma queda de 7,7%. Isso só reforça aquela ideia de que volatilidade e até períodos de perda fazem parte do jogo na renda variável. Acontece até com os melhores gestores. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a mentalidade de um investidor de valor. A volatilidade não é vista como inimiga, muito pelo contrário, é uma aliada. Porque são justamente nesses momentos de estresse, de pessimismo geral no mercado, que é possível encontrar ativos de altíssima qualidade por preços muito, mas muito atrativos. A queda, na verdade, gera oportunidade. Certo, agora que a gente já entendeu o histórico e também a realidade do curto prazo, vamos para a parte que todo mundo tem curiosidade. O que tem dentro da carteira do Charles River? Onde eles estão investindo dinheiro? Bom, aqui estão as principais posições do fundo. A maior delas é a Ternium, uma siderúrgica que atua lá fora. Já aqui no Brasil, a gente vê uma diversificação bem interessante. Tem posições importantes no setor financeiro, com o Banco ABC, no setor industrial, com IOSP, Maxion e Tupi, e uma aposta bem clara no agronegócio, com o SLC e Brasil Agro. A estratégia é bem clara: ter uma carteira concentrada em poucas empresas, que eles conhecem bem, mas sem colocar todos os ovos numa cesta só. Antes da gente mergulhar na análise de cada uma dessas empresas, uma pausa rápida. Se análises como essa, que buscam ir mais a fundo no conhecimento sobre investimentos, agregam valor, considere se inscrever aqui no canal.
Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E tem mais uma dica. Para quem quer investir com mais segurança e principalmente com conhecimento, a leitura é o caminho. Eu preparei uma seleção especial de livros que são, na minha opinião, obrigatórios para quem quer realmente dominar o mercado de capitais. A lista completa com os links está aqui embaixo na descrição. Muito bem, vamos retomar. Agora a gente vai para o coração da nossa análise, para investigar as teses de investimento por trás das principais empresas da carteira. Começando pelo Banco ABC. Ele é um banco bem focado, que dá crédito para empresas de médio e grande porte. Sabe? Um nicho que tem menos concorrência que o varejão dos grandes bancos. A tese aqui é de crescimento com qualidade. Para você ter uma ideia, nos últimos anos, o lucro anual do banco saltou de uns 200 milhões para 1 bilhão de reais. A aposta aqui é que, mesmo depois de uma alta recente das ações, o banco ainda está barato, com um potencial de retorno estimado de 10% ao ano, mais a inflação. Agora, vamos para a IOSP Maxion, a IOSP. E essa tese aqui, gente, é fascinante. Pensa só, estamos falando da maior fabricante de rodas do mundo, tirando a China. Só que na bolsa ela vale só 1,5 bilhão de reais, o que a classifica como uma microcap, uma empresa com valor de mercado bem pequeno. Essa é a grande anomalia, uma líder mundial sendo precificada como se fosse uma empresa minúscula. A tese é que só a operação dela na Europa já poderia valer mais do que a empresa inteira vale na bolsa hoje. Parece uma distorção, né? O terceiro caso é a Tupy, uma gigante na produção de componentes de ferro para motores. A empresa apanhou muito na bolsa por causa de umas tarifas que os Estados Unidos impuseram, e isso derrubou as ações. A aposta aqui é que esse problema é pontual, não é algo que compromete o negócio no longo prazo. A reação do mercado parece ter sido exagerada. E tem um argumento muito forte. Uma única aquisição que a Tupy fez no passado já valeria quase o seu valor de mercado atual, ou seja, sugere que ela está com um belo desconto. E agora vamos para a quinta seção. Aqui a gente vai analisar uma aposta setorial bem relevante na carteira que nos ensina muito sobre como investir na contramão do que o mercado está pensando. O ativo que a gente vai olhar é a SLC Agrícola. A empresa vem sofrendo bastante na bolsa, o que nos leva a uma pergunta fundamental. Por que o mercado está com um humor tão negativo em relação a uma das líderes do agronegócio brasileiro? E olha, existem motivos bem concretos para esse pessimismo. Os preços das commodities que a SLC produz, soja, milho, algodão, caíram bastante. Ao mesmo tempo, os juros altos aqui no Brasil aumentam as despesas financeiras da empresa. O resultado disso é que tem um monte de investidor apostando na queda da ação, o que o mercado chama de short interest. Para a gente entender a lógica do investimento aqui, a gente precisa de um conceito-chave, o NAV, que significa Net Asset Value. De um jeito bem simples, o NAV é o valor patrimonial real da empresa. É como se a gente pegasse tudo que a empresa tem de valioso, principalmente as suas terras, e subtraísse todas as dívidas. O que sobra é uma estimativa de quanto a empresa realmente vale. E este slide mostra o tamanho do buraco entre o preço e o valor. Enquanto a ação estava sendo negociada ali na casa dos R$ 15, o cálculo do NAV por ação apontava para um valor de mais de R$ 28. Em outras palavras, o preço na bolsa era quase metade do valor patrimonial que a empresa de fato tem. Essa frase resume a tese de investimento de forma perfeita. A ideia é que, por causa do pessimismo do mercado com o curto prazo, surgiu uma oportunidade de comprar os ativos da SLC pela metade do que eles realmente valem. É a estratégia clássica de comprar uma nota de R$ 1 por 50 centavos. E tem um detalhe que deixa tudo ainda mais interessante. Esse cálculo do NAV leva em conta só as terras que são propriedade da SLC, que são os 39% da área total que ela planta. Os outros 61% são terras arrendadas, que também geram muito lucro e valor, mas que nem entram nessa conta. Isso sugere que o desconto pode ser até maior do que parece. Finalmente, chegamos na nossa última sessão. Depois de toda essa análise detalhada, o que a gente pode aprender, de fato, com a estratégia do fundo Charles River? A gente pode resumir a filosofia deles em 4 princípios básicos. Primeiro, foco total no longo prazo, ignorando o barulho do dia a dia do mercado. Segundo, enxergar a volatilidade não como um risco, mas como uma fábrica de oportunidades. Terceiro, fazer um trabalho de formiguinha, analisar a fundo para entender o valor real dos ativos, não importa o preço que está piscando na tela. E por último, ter paciência, muita paciência, para esperar a tese de investimento amadurecer. Resumindo a história toda, o que a gente vê no caso do Charles River é a aplicação disciplinada de uma estratégia de valor que se provou vitoriosa no longo prazo. O grande ponto de atenção, porém,
é sempre a volatilidade. Vão ter períodos em que a carteira vai andar de lado até cair, e nesses momentos é preciso ter estômago e convicção na estratégia. E aí, o que acharam dessa análise? Essa estratégia faz sentido? Ficou alguma dúvida sobre as empresas? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. E para quem gostou, não se esquece de se inscrever no canal para receber mais análises detalhadas como esta. Um abraço e até a próxima!